A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann. Estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. E quem está aqui comigo é a Maria Carolina Raimann. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Raimann, graças a Deus. Salve Maria Imaculada. E o cooperador de hoje, que temos a graça de receber para o nosso encontro mensal aqui nos estúdios de Joseph Ratzinger, é meu amigo e afilhado Peter Martins. Tudo bem, Peter? Olá, padrinho. Olá, Carol. Salve Maria. Oi. Caros ouvintes, quem não for convencido pela verdade será convencido pelo erro, hein? Ensina o grande Santo Agostinho. Vamos cooperar com a verdade, então. Olha isso, Peter já chegando assim com Santo Agostinho. No nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, queremos rezar por todas aquelas pessoas que nos ajudam com doações, os sócios do Clube do Ouvinte, os nossos parceiros das rádios que nos transmitem, os nossos patrocinadores, os nossos ouvintes e todos os que acompanham no site ou nos seguem nas redes sociais. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós queremos lembrar que esse programa é transmitido atualmente por 15 rádios. E hoje o abraço especial vai para a rádio franciscana.net. Abraço ao amigo Tito e todos os ouvintes da rádio franciscana.net. Eu queria destacar aqui que o Cooperadores da Verdade é o podcast mais infalível da podosfera brasileira. Semanalmente, sem uma falha, o podcast está no ar, né? Que Deus seja louvado, né? Nas nossas redes sociais e também transmitido nessas 15 rádios aí. Que graça, né? É verdade. Que maravilha, né? Só por Deus mesmo, né? E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os Santos Papas. Nós temos o costume de chamar o Papa de Santo Padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo, viu? É verdade, Carol. Na história da Igreja já se passaram 265 papas, sendo o Papa Francisco número 266. Mas infelizmente, né, muito infelizmente, nem a metade deles foi considerado de fato santo. E alguns, mais infelizmente ainda, muito pelo contrário. É verdade, é verdade. E no último programa nós falamos de São Zacarias. A vida dos santos. Peter, sabe quem foi o Santo Papa escolhido para o programa de hoje? Santo Estevão, Carol, Santo Estevão II é o Santo Papa escolhido para o nosso programa. Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de Santo Estevão II. Foi eleito em 26 de março do ano de 752, apenas 12 dias após da morte do Papa Zacarias. Foi eleito antes um sacerdote romano, também chamado Estevão, que, porém, ele faleceu 3 dias depois, sem haver sido consagrado, então não sendo por isso considerado o Papa. Santo Estevão era romano, filho de Constantino, que era um simples trabalhador de olaria, mas que em sua sabedoria soube proporcionar aos filhos, e ele teve 13 ao todo, incluindo o seu sucessor, o Papa Paulo I, uma educação que jamais teve.
Estevão II foi órfão desde tenra idade, foi educado como seu irmão na escola patriarcal de Latrão. Astolfo, o rei lombardo, havia expulsado do norte os exércitos bizantinos. De posse da grande Ravenna, cobiçava Roma. O Papa recorreu a Constantinopla, mas não obteve ajuda. Astolfo sitiou Roma. O Papa Estevão realizou então solene procissão que acompanhou de pés descalços e com a cabeça coberta de cinzas, levando uma grande cruz da qual pendiam os tratados de paz violados por Astolfo. Assim mesmo, o ambicioso rei ameaçou passar a fio de espada todos os romanos. Estevão recorreu a Pepino, que era rei dos francos, o qual desceu com um grande exército, libertou Roma, sitiou Astolfo em Pavia e lhe arrebatou Ravenna, com outras cidades ex-bizantinas, entregando-as ao Papa para sua independência política. Foi a confirmação do poder temporal dos papas, ou os estados pontifícios. Roma, que os pontífices haviam conservado contra a cobiça dos bárbaros, ficou sendo, sem contestação, a cidade pontifícia. Curiosa foi uma carta que o Papa Estevão II escreveu, como se São Pedro a tivesse escrevendo, dirigindo-a ao rei Pepino. O Papa Estevão II morreu em 24 de abril do ano de 757, vítima de uma grave enfermidade reumática que o paralisou completamente por 2 dias. Santo Estevão II, rogai por nós. Encontre os Cooperadores da Verdade nas principais redes sociais, Twitter, Instagram, SoundCloud, Facebook e YouTube, como Os Cooperadores. E também estamos no Spotify, hein? Estamos chique só no procurar último, né? por Cooperadores da Verdade por lá que você vai poder ouvir os nossos podcasts. Coisa do Peter que manja dos Paranauê, né? Peter inventando aí moda. E também você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp. O telefone é 47 DDD. O número 99718-3296. Isso mesmo, manda um zap para os cooperadores com suas críticas, sugestões e pedidos de oração. E não esqueça de visitar o nosso site, hein? Além de conferir todo o nosso conteúdo em áudio e vídeo lá no nosso site, você também poderá ler os nossos textos, né? Exato. Então tem mais conteúdo lá para você poder acessar também. E qual que é o site? Cooperadoresdaverdade.com. Muito bem. Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. Agora, turma, chegou a hora de mergulharmos nas fontes franciscanas. Como Francisco voltou de Roma para o Vale de Espoleto. Fontes franciscanas. Depois de visitar o túmulo de São Pedro, eles estão sem muita pressa voltando para casa, alegres pela aprovação da regra de vida franciscana e conversando várias coisas sobre o caminho para melhor definir como seria o modo de vida da nova ordem. Essas preocupações dos frades parecem não atingir São Francisco de Assis. Nosso seráfico pai parece estar alheio a toda essa conversa, por não confiar na sua própria sabedoria e sim colocar em oração tudo nas mãos de Deus, pois sabia que a missão recebida era a de conquistar almas que Satanás se empenhava em arrebatar.
coisas exteriores acabavam ficando sem grande importância diante da dimensão daquilo que Deus havia sonhado em seu coração para a ordem franciscana. Nós já estudamos aqui neste programa quando o São Francisco e os frades caminharam de Assis até Roma a pé para pedir a aprovação da ordem, né? Então, agora nós estamos vendo quando eles estão voltando já, né? Eles estão voltando para casa. Claro, eles vão ainda fazer a visita ao túmulo de São Pedro, logicamente. E nessa volta, como que está o coração do nosso seráfico Pai Francisco? Poderia estar repleto de orgulho, de vaidade, porque conseguiram falar com o Papa, porque conseguiram a aprovação da regra, mas nada disso. Nada disso. Ele estava bem sereno, bem tranquilo, por saber que estava fazendo a vontade de Deus e por saber que eles tinham uma missão que não era dele, que era uma missão divina, uma missão de resgatar tantas almas. Naquela época, né, Peter e Maria Carolina, naquela época que o clero estava tão corrompido, tão degradado, tão degradado, assim, tão já assim corrompido. A igreja já em ruínas, né? Exatamente como o próprio Cristo falou para Francisco: vai e reconstrói a minha igreja que está em ruínas, né? O dinheiro, a ganância, né? A soberba, a luxúria, né? Sim. E tantas outras coisas. Então ele sabia que ele, obtendo aquela autorização do Papa, aquela aprovação da regra, ele tinha ali uma missão bem árdua pela frente de realmente restaurar a Igreja de Deus. Os frades menores eram uma ordem dos penitentes, uma ordem mendicante, né, que não produzia coisa alguma. Não tem parada, não tem moradia fixa e vive da providência divina, de doações, dependendo da boa vontade das pessoas em ajudá-los. As ordens mendicantes eram muito comuns naquela época, mas havia algo em especial em Francisco e em seus companheiros para terem a regra aprovada pelo Papa. Gente, quando Jesus diz no Evangelho: as raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, isso é de uma profundidade tamanha que não podemos nos ater apenas à pobreza material, de não ter parança, né? Mas precisamos entender que Jesus fala ali das 3 virtudes evangélicas: da pobreza, da castidade e da obediência. Sim, as 3, não só a pobreza. E isso São Francisco certamente entendeu muito bem. O significado de não ter onde repousar a cabeça. E foi isso que ele quis para si e para a ordem, né? Diferente do trabalhador que ao fim do dia chega em sua casa e vai ser reconfortado pela esposa e filhos. O frade é um homem que, por mais que viva em fraternidade, ele não tem onde repousar a cabeça. Não tem uma companheira para dividir as angústias e felicidades do dia a dia. Mas tem nosso Senhor Jesus Cristo, o único em quem deposita toda a sua confiança. E claro que para conseguir viver a pobreza e a castidade, é preciso amar a santa obediência e entregar a vida a Deus de forma totalmente oblativa, oferecendo-se em sacrifício agradável ao Senhor, na certeza de que será recompensado na vida eterna. Tomás de Celano nos diz que os frades chegaram num lugar onde não havia povoado. Então, para quem mendicar numa situação dessa, né? Com quem contar num lugar ermo como aquele? Mas, diz o texto das fontes franciscanas que, subitamente, porém, por graça de Deus, encontraram um homem com um pão, lhes deu o pão e se foi. Quiçá fosse o próprio Cristo que foi ao encontro deles para com eles partir o pão material, que também se faz tão necessário para o sustento do corpo, como o pão espiritual da Eucaristia para o sustento da alma, não é mesmo? Admirados, resolveram, com ardor no coração, abraçar definitivamente a pobreza, pois tinham certeza de que quem está a serviço de Deus, por ele nunca será esquecido. Eu pelo menos tenho, não sei se isso é uma coisa que a gente pode partilhar aqui, mas eu tenho essa certeza no meu coração, que Deus nunca se esquece daqueles que está ao seu serviço. Nós fazemos tão pouco, né, com esse apostolado,
com o podcast, com os vídeos, com o coral, né? Com a confraria. A gente faz tão pouco, tão pouco. Poderíamos fazer muito mais. Às vezes, eu chego em casa e digo para Maria Carolina, olha, eu hoje dei uma aula que, sabe, não foi muito boa. Os alunos não querem nada com nada. Eu chego em casa até meio chateado, meio aborrecido. Eu penso assim que eu não estou fazendo algo que realmente faz a diferença na sociedade. Algo que realmente está convertendo as pessoas, que está mudando. Porque o desejo que a gente tem de trabalhar pela evangelização é muito maior do que muitas vezes a gente consegue, devido às nossas limitações, realizar, né? Nós gostaríamos de estar fazendo muito mais. Eu acredito que o Peter também, como designer, né, e tal, fazendo os trabalhos ali, mas gostaria de estar evangelizando, gostaria de estar tendo uma forma de levar as pessoas para Deus. Mas com o pouco que a gente faz, a gente já percebe o quanto Deus cuida de nós, o quanto Deus se preocupa com a gente. A Bíblia diz que todos os nossos fios de cabelo estão contados, né? Isso significa o cuidado, o carinho que Deus tem por cada um de nós. Ele sabe de todas as nossas dificuldades, de todas as nossas angústias, de tudo aquilo que a gente precisa. Mesmo assim a gente reza, mesmo assim a gente conversa com Deus, mesmo assim a gente diz para Ele tudo o que a gente quer, tudo aquilo que a gente precisa, tudo que a gente está passando naquele momento. Mas Ele conhece profundamente e a gente vê cada coisa que não daria para contar aqui, sabe? De coisas que Deus faz acontecer na nossa vida de forma inexplicável. Inexplicável. Coisas que de repente você pensou e aconteceu. Né? O Peter mesmo tem testemunhos com a novena de São José, testemunhos fantásticos. Né? São coisas assim de arrepiar, gente. São coisas assim que emociona mesmo, de você pensar assim, como Deus nos ama, como Ele não se esquece da gente. Isso que a gente faz tão pouquinho. Agora imagina na vida dos santos, na vida de um São Francisco de Assis, tudo que esse homem fez, todas as penitências, a entrega total de vida, como que Deus realmente cuidava deste santo. Tanto é que a gente explicou aqui mais ou menos, né, como funcionavam as ordens mendicantes naquela época. Não é que eles eram vagabundos, que eles não queriam trabalhar, não é isso. Mas o próprio fato da humilhação, né, de você sair de porta em porta pedindo um pedaço de pão. Aí chegam num lugar que não tem nada, não tem ninguém, não tem nenhum... E aparece do nada um homem com um pedaço de pão na mão, né, que talvez fosse o próprio Cristo. Quer dizer, Deus provê. Sempre, sempre, sempre provê. A gente não pode nunca duvidar disso. Que assim seja. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E com o objetivo de adquirirmos um novo notebook para a gravação do nosso programa, nós estamos fazendo uma vaquinha, pessoal. Entre no nosso site e clique em vaquinha com K. O link fica no canto superior direito. Nós precisamos da sua ajuda para melhor servi-lo. Mas se você preferir, pode também tornar-se um sócio do nosso Clube do Ouvinte, o Clube do Ouvinte Cooperadores da Verdade. Isso, e ao se tornar um sócio, além de ajudar e muito com essa obra de evangelização, tem várias recompensas. Lá no nosso site, você clica em apoia.se, que fica do lado da vaquinha. Ali você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$5. Às vezes as pessoas pensam que R$5 é muito pouco e ficam com vergonha de dar R$5. Eu não vou ajudar com 5 porque é muito pouco, mas 50 eu não posso dar. E aí não dá nem os 5 nem os 50. É verdade. Né? Nenhuma coisa. Gente, R$5, né? Não vai fazer falta para você. Deus vai te abençoar, vai fazer com que esses 5 vire 50, né? Com toda certeza, porque você está ajudando uma obra de evangelização. A gente, às vezes, não tem noção de quantas pessoas escutam esse programa.
Existem rádios AMs que retransmitem um programa que tem mais de 100 mil ouvintes. Isso não é brincadeira, é muita coisa. Então, quantas pessoas que têm as suas vidas transformadas através de um programa de rádio? Quantas famílias que são restauradas? A gente teve o testemunho agora há pouco tempo de um jovem em Curitiba, né, Maria Carolina? Sim. Que veio conversar com a gente, até a gente encontrou com ele pessoalmente lá na Missa Tridentina. Então, é um entre tantos testemunhos de pessoas que nos mandam e-mails, que nos mandam mensagens, nos mandam recados, que realmente aquela palavra foi para mim, aquilo ali mudou o meu jeito de ser, meu jeito de pensar, aquilo ali me aproximou mais de Deus. Então, e a gente tem equipamentos precários que precisam ser substituídos, a gente tem conta de internet para pagar, a gente tem ali a hospedagem do site, que inclusive, aproveitar que o Peter está aqui para dizer que já recebi um e-mail dizendo que tem que renovar. Tá na hora de renovar aquilo ali de novo. Vamos ver como é que a gente faz, se a gente parcela, né? Porque não dá, a gente não tem dinheiro, a gente não tem condições de estar fazendo as coisas. Mas a gente faz para honra e glória do Senhor. Porque se fosse por nós, eu era o primeiro a desistir de tudo. Se fosse depender da minha humanidade, da minha vontade, eu desistia de tudo. Não, deixa para outro fazer isso, né? Então a gente vai, a gente se envolve e a gente não tem vergonha de pedir como São Francisco, que era ali de uma ordem mendicante, que saía de porta em porta pedindo um pedaço de pão. A gente pede humildemente que ajude com 5 reaisinhos. Assim você grandemente estará ajudando-nos a evangelizar. Então, não fique de fora dessa, né? Seja um dos nossos sócios evangelizador. Nós contamos com você. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje nós vamos falar sobre uma coisa maravilhosa chamada família. A hora da treta. Uma coisa maravilhosa e tão perseguida, né? Nos dias atuais. O que é uma família? É verdade, e é perseguida justamente por ser maravilhosa, né? As coisas boas são perseguidas, as coisas ruins são aplaudidas, são exaltadas. O mundo está literalmente de cabeça para baixo, né? Então o que era bom parece que é ruim, o que era ruim parece que é bom, tá tudo ao contrário, tá tudo invertido. Os alunos meus, por exemplo, que fazem coisas boas, boas ações, se envergonham de contá-las. E aqueles que fazem traquinagens falam batendo no peito, fui eu que fiz, né? Sim. Cheios de orgulho de terem feito. Né? Então parece que está realmente tudo ao contrário, né? Mas quem quer que preste um pouco de atenção neste mundo que nos rodeia, já deve ter notado, por exemplo, que os animais não têm família. Mas eu vi lá o cachorrinho lá com a cachorrinha. Não, gente, aquilo ali... Uma família de elefante, que eles vão caminhando assim. Caminhando juntos ali. Um grudado na colinha do outro, assim. Né? Aí vão falar das manadas, vão falar dos grupos de animais aí, tem tantos coletivos que... Não é família? Não é família. Mas não tem o leão e a leoa? Tem o leão e tem umas 3 leoas, pelo menos, para ele. Mas e um cachorro, se tiver na família da família também? Claro, o cachorro é meu filho, né? É aquela coisa, né? Aí faz o bolinho de aniversário pro cachorro. Não tem filho, mas trata o cachorro como filho. Coloca chapéuzinho, né? E canta parabéns, o brigadeiro pro cachorro, tem tudo isso, né? Gente, os animais não têm família. Sinto decepcioná-los. Os animais não têm nem alma, né, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não vem com esse negócio do céu dos cachorrinhos, isso aí não existe, né? Não existe. Tá? Não há entre eles, ao menos no sentido próprio da palavra, os vínculos familiares que nos são tão caros e invioláveis. Isso significa, por acaso, que a família humana é uma invenção, uma espécie de subproduto cultural contrário às nossas tendências mais espontâneas? Olha, construção social. Claro, porque se os animais não têm família, né? E ali o cachorro pai, né? Ele tem uma relação ele tem uma relação sexual com a filha, né? Ele tem uma relação sexual com a mãe dele, ele tem uma relação sexual com a irmã dele, porque não existe família, né? Existe somente ali aquele desejo que é o instinto, né? Puramente instinto. Então, provavelmente, os seres humanos construíram a família, né? Família não existe. Nós somos animais também, não é verdade? Então nós inventamos a família. Não, gente. Não.
Não é preciso ser antropólogo nem biólogo para saber que a resposta é logicamente não. Pois é impossível haver amor e, portanto, relações familiares ali onde não há almas. A Carol acabou de falar, os animais não têm alma, capazes de firmar uma aliança de fidelidade e mútua entrega. Então, nós, seres humanos, temos alma. Nós somos capazes de formar uma aliança de amor. Os animais não. Ora, se a família é uma expressão natural da condição humana, inclinada por si mesma à comunhão de pessoas, o fato de muitos casamentos darem errado hoje em dia se deve em boa medida a que já nos esquecemos de que temos justamente alma, né? E por isso mesmo uma missão espiritual a realizar. Curioso é que quando a gente se esquece disso, parece que nós nos tornamos animais mesmo, né? Animais mesmo, seguimos só o nosso instinto, né? Exatamente. É preciso que nos perguntemos então, para que serve a família humana? Afinal, não há melhor maneira de conhecermos a natureza de uma coisa do que investigando a sua finalidade. E aí é interessante, né? Porque a gente percebe tantas pessoas que, por falta de Deus mesmo, né, acabam esquecendo que tem uma alma, esquecendo que essa alma é eterna, esquecendo que essa alma um dia vai ser julgada e que poderá ir para o inferno, né? E que aí, por não ter alma, digamos assim, né, fazem tudo nessa vida. Usam todo tipo de droga, cometem todo tipo de crime e têm todo tipo de relações sexuais irregulares, desregradas, orgias e, né, desculpa a expressão, amigo ouvinte, mas assim, transam com todo mundo, né, e com animais, enfim, né, porque parece que realmente perderam a noção do que é a alma humana, né? E se de fato nós queremos ser família, é imprescindível que nós saibamos, em primeiro lugar, o que é isso, né? Aqui costumamos chamar família. Que negócio é esse? Então, por exemplo, se nós desejamos saber o que é uma xícara, a gente pode, inclusive, explicar a matéria de que ela é composta, descrever a forma que ela possui, etc. Mas é somente ao dizermos para que serve uma xícara, né? Para que a xícara serve? Para conter líquidos, né? Para que nós possamos deles beber, líquido quente ou frio, enfim. É só assim que nós teremos da xícara uma noção satisfatória. E é por isso que nós temos de nos perguntar, já nesse início de treta, né, que nós temos aqui debatendo, para que serve a família humana? E aí muitos sociólogos, marxistas, né, gramscianos, enfim, vão dizer que a família não serve para nada. Que a família não serve para nada, que a família é um objeto de opressão. É um meio de opressão, um meio de opressão, né? Uma forma de opressão. Que a esposa, ela é escrava do marido, né? E os filhos também vão ser escravos desse maníaco, desse louco, né? Que está escravizando todo mundo, né? Então, a gente realmente tem que se perguntar para que serve de fato uma família. E essa pergunta, ela se insere, logicamente, numa visão mais ampla e compreensiva do que seja o homem e da razão de sua existência. Então, para que serve a família, nós temos que saber para que serve o homem. O que é o homem? Qual é a razão do homem existir, né? A revelação divina, com efeito, nos diz que, no princípio, o homem foi criado por Deus para ser feliz na terra. É o que as Escrituras, de forma bastante expressiva, denominam paraíso terrestre. Tá? Então, o paraíso terrestre era antes, né, do pecado, né? Antes do pecado. Veja bem, existem algumas religiões e seitas, né? A seita que dói menos, né? Algumas seitas por aí que afirmam que no fim dos tempos, né, Jesus vai vir para julgar e etc, etc, mas que as almas salvas, digamos assim, essas vão morar aqui na Terra. Vocês já ouviram falar nisso? Né? Existem algumas seitas que dizem que o paraíso é aqui na Terra. É esse paraíso terrestre, é o mesmo, né? E não admitem a possibilidade de céu ou de inferno. Entendi. Tá? Que as pessoas más, elas vão morrer. Morreu, acabou.
Porque ela era má, ela morreu. E as pessoas boas vão viver eternamente aqui na Terra, num paraíso terrestre, que inclusive daí não vai ter roubo, não vai ter assassinato, não vai ter estupro, não vai ter morte. Eles têm aquelas revistinhas com aqueles campos, né? Não é para revelar quem é os sentinelas ali, né? A torre de vigia. Não era para falar, né? Já vi. Aqueles desenhos assim, do cordeiro ao lado do leão, né? Juntos ali e tal. E um homem e uma família do lado ali, então, porque é o paraíso terrestre, né? Então, as testemunhas de Jeová, elas dizem que esse paraíso terrestre que existia no princípio, ele vai voltar. Entendi. Né? E a gente vai viver aqui no paraíso terrestre. E que 144 mil irão para o céu, mas não é assim, porque eles são santos, é a recompensa do céu. Não. É porque serão comprados para irem para o céu, porque eles terão uma missão para desempenhar no céu. Mas não é que lá no céu é o paraíso. Paraíso é aqui na terra. Tá? Bem confuso esse negócio deles aí, né? Mas assim, a gente sabe que não tem nada a ver. Né? A gente sabe que no princípio tinha o paraíso terrestre, mas o homem pecou. E a partir do pecado, aí vamos ser toda a história da salvação, que Jesus vai ter que vir para salvar a humanidade, para nos redimir do nosso pecado, morrendo na cruz. Nós, através da igreja, pelo batismo, somos incorporados ao corpo de Cristo, para um dia sermos salvos e irmos para o céu. Né? É bem diferente. Mas, muito bem, antes da queda, Adão e Eva viviam o projeto originário de Deus para o gênero humano. Viver em comunhão, paz e concórdia perfeitas. No entanto, como o pecado entrasse no mundo, por sugestão do demônio, nossos primeiros pais, tendo transgredido a ordem do Senhor, foram expulsos do Éden e, portanto, privados da possibilidade de serem plenamente felizes nesse mundo. Quer dizer, fechou as portas do Éden, nunca mais vai ser feliz nesse mundo. Acabou, meu. Agora você vai ser feliz na vida eterna, se você for para o céu, né? Mas o Deus de misericórdia, que não se deixa vencer em generosidade, determinou conceder aos homens não já uma felicidade meramente natural, mas a alegria incomparável de serem sumamente felizes com Ele mesmo na glória do céu. Perdêramos, assim, as alegrias, mas ganhamos a felicidade celeste, olha só, muito maior, né, do que a felicidade natural. Infinitamente, né? Deixáramos de viver como família entre nós, mas passamos a ser familiares mesmo do Deus único e verdadeiro. E, se é esta a finalidade de cada homem, criado para alcançar a bem-aventurança eterna, então não pode ser outra a finalidade da família humana: preparar-se para um dia, com a graça do Altíssimo, vermos amadurecida a semente que ele planta no seio de cada lar. Ser uma só e grande família no reino dos céus. É por isso que a gente sempre fala aqui nesse programa, né? Que a missão do pai de família, a missão da mãe de família é levar os seus filhos para o céu, né? E o esposo levar a esposa para o céu e vice-versa. Então aqui nessa terra nós sabemos que não há felicidade, mas há uma felicidade infinitamente maior no reino dos céus, que é a finalidade do homem. Então por isso nós formamos famílias, para que essas famílias venham um dia habitar o céu. E nisso o ser humano possui algo de profundamente distinto dos animais, né? Em seu coração, que é animado por uma alma espiritual, existe um anseio maior que todos os desejos e carências, né, orgânicas, por assim dizer, e que prazer físico nenhum pode substituir. E esse anseio é o de amar e ser amado. As relações que os bichos estabelecem entre si regem-se por ritmos e inclinações naturais, ordenados à mera satisfação das necessidades biológicas. Eu vou explicar. Comer, beber, reproduzir-se, não é mesmo? Isso são necessidades biológicas dos bichos. O ser humano não. Aí, né, Carol, que a gente percebe que tem alguns seres humanos
que parece que não são tão humanos assim. Mas Sim, exatamente. sim. Né? Não são, parece que eles são regidos apenas por comer, beber, reproduzir, dormir, né? Usar o banheiro, enfim, é aquela coisa automática, assim, e cadê a alma, né? Cadê a busca por Deus, né? Sim, sim. O ser humano, no entanto, ele traz realmente no seu coração muito mais do que esses desejos, essas necessidades biológicas que têm que ser supridas, né? Muito mais do que isso. O ser humano, ele precisa estabelecer vínculos, não é mesmo? O ser humano tem essa necessidade de amar e de ser amado. Uma prova disso é a profunda insatisfação que nós continuamos a sentir, ainda que pensemos ter conquistado tudo o que desejamos, né? Comida, sexo, estabilidade financeira, realização profissional, pessoal, enfim, nada disso é capaz de aquietar aquela ansiedade que parece estar sempre à espreita, bem lá no fundo da nossa alma. Amigo ouvinte, ainda que tenhamos tudo neste mundo, ainda assim sentimos que algo nos falta. Sempre teremos dentro de nós, enquanto caminhamos por este mundo, uma multidão de dúvidas e inquietudes a nos espezinhar. Será que um dia serei realmente feliz? Por quanto tempo há de durar a felicidade que de agora desfruto? Quando aqueles a quem amo se irão desta vida? E assim por diante. Experimentamo-nos, pois, como uma tarefa a se realizar, como uma flor em botão a querer desabrochar. E por isso receamos não dar conta, não chegar a essa meta que, embora saibamos estar lá, mal podemos enxergar. E tudo isso, né, gente, porque nós buscamos a felicidade onde ela não está. Então, quando nós queremos ser felizes a qualquer custo, nós queremos entrar na onda, na moda, porque disseram que se fizer isso, você vai ser feliz. Se você comprar aquilo, você vai ser feliz. Se você entrar para fazer tal faculdade, você vai ser feliz. E aí você vai buscando a felicidade, buscando, porque isso é uma coisa natural do ser humano, querer ser feliz, mas a gente não encontra e só encontra frustrações. E essas frustrações, às vezes, elas acabam tomando dimensões muito grandes, né? E se tornam até depressões, né? As pessoas, de tão frustradas de não conseguirem realizar as coisas, entram em depressões profundas, porque falta realmente entender que a felicidade só está em Deus. E o ataque que a família, de modo geral, vem tomando de todos os lados, de toda sorte de ideologias, né? Vem justamente da negação dessa, para usar uma linguagem filosófica, causa final da família, né? A finalidade da família, né? Que é justamente irmos para o céu, né? Então as ideologias mundanas aí, elas ensinam que o ser humano se liberta justamente quando nega a família, quando se entrega a toda sorte de prazeres, né? Quando volta a ser um animal, né? De fato, né? Você precisa ter sexo livre, você precisa se entregar, ser feliz, aos prazeres da gula, de toda sorte de vícios, né? Se engravidar, aborta. Isso é a liberdade para o mundo, né? E nós precisamos, então, de fato, combater essas ideologias, né? E resgatar nas pessoas, na sociedade, né, a finalidade da família, né? Resgatar essa noção de que o homem tem, sim, uma parte espiritual, que é a nossa alma, né? Que é onde Deus habita, justamente, que nós precisamos realmente, então, nos voltarmos para Deus mesmo, né? Não tem jeito. Nossa finalidade, como somos criados, né, por Deus, é voltar para Ele. Bem, é justamente por este motivo que precisamos de uma família, de um pai, de uma mãe que nos ponham no mundo, olha aí, transmitindo-nos valores e amor, né? Que nos deem as ferramentas necessárias para forjarmos o nosso caminho nessa vida em direção àquela outra que nos espera na eternidade, né? Precisamos ter uma família e ser uma família, porque ser uma família com Deus no céu é a finalidade última de nossa peregrinação terrena. E quiçá uma família numerosa, né? Exatamente. A realização de nossa vocação natural à família foi dificultada pelo pecado, né? Que introduziu no coração humano uma forte tendência ao egoísmo,
ao amor desordenado por si e a tendência a usar e abusar dos outros, né? Exatamente, e é por esse egoísmo mesmo que, primeiro, as pessoas não querem mais casar, né? Porque já tem tudo, já tem sexo livre, já tem tudo. Por que eu vou criar um compromisso, uma aliança de amor com alguém, se a sociedade de hoje já é tão liberal, já tem tudo ao alcance das mãos, né? Depois, se casa, não quer filhos. Que daí quer sair, viajar, passear, conhecer o mundo. Dá muito trabalho. Filho dá trabalho, filho dá dor de cabeça, filho dá gastos, né? Então, a gente quer ser só nós dois. Então, vamos adotar um cachorrinho, né? É como a gente estava falando agora há pouco. Mas se pensa em filhos, é um só, né? E quando? Não agora. É quando, depois que eu terminar a faculdade, né? Que eu terminar o mestrado, o doutorado e tal, daí eu vou pensar em ter filhos. Como se nós pudéssemos determinar quando os filhos nascem, né? Claro que essas pessoas que pensam dessa forma estão fazendo uso aí de meios artificiais, de controle de natalidade e tudo mais, que a gente já sabe que a igreja desaprova, né? Nós aqui, cooperadores, também desaprovamos. Mas, enfim, as pessoas acham que é extremamente natural, assim, eu decidi quando que eu quero ter um filho. Aí não, é um só, né? Falar em dois, dois já é demais. Aí quando a gente fala em família numerosa, a gente é louco, né? Daí a gente é louco porque vocês não pensam, como é que é? Vocês querem encher a terra de crianças? Não, nós não queremos encher a terra de crianças, nós queremos encher o céu de verdade. Filhos. Nós queremos povoar o céu. E o ser humano, ele não é somente diferente dos outros animais. Ele é também uma obra feita à imagem e semelhança de Deus, né? Isso a gente não pode esquecer disso. Então, o homem, ele precisa ter uma família por uma exigência, né, da sua própria natureza, que demanda o concurso de pessoas para que, auxiliado, né, pelos seus, ele possa chegar à realização de suas possibilidades. Então, se a gente pensar que todo filhote de bicho por aí já poucas horas depois de nascer já estão ali se virando, procurando comida, né? Enfim, eles já vão se virar. E o ser humano não. O bebê, se você deixar ele, a própria sorte, ele morre, né? Ele precisa de cuidados, né? Então, E não só o bebê, né? O seu filho de 10 anos, ele precisa de cuidados. É. O seu filho de 15 anos, ele precisa de cuidados. Você não pode abandonar, não pode dizer, não tá com 15 anos, Exatamente. então agora se vira, vai embora, né? É. Ele vai precisar de cuidados da família por muito tempo. É verdade. E depois ele casa, ele tem os filhos dele, mas muitas vezes ele ainda vai buscar o colo da mãe. Né? É verdade. E além disso tudo, o homem, ele precisa de uma família porque também Deus, embora seja único, ele não é um solitário, não é mesmo? Ele é, mais do que qualquer outro, família e comunhão de amor. É o Pai, né? Filho e Espírito Santo. Sendo um só Senhor, são 3 pessoas distintas que se amam mutuamente e infinitamente, né? E refletindo algo da natureza divina, existe no homem algo que inclina também o ser humano à família, né? A formar vínculos, como a gente vem falando. E ter, digamos assim, numa palavra, uma aliança de amor e entrega. Justamente, Carol. A nossa família é como que um reflexo da própria Trindade, né? O que tem a Trindade que é familiar? Tem a paternidade, a filiação e o amor, né? Não são essas as propriedades da própria família, é verdade, né, que nós temos aqui na Terra? Exato. E nós temos que nos espelhar na Santíssima Trindade como família perfeita no céu, mas também nos espelharmos na Sagrada Família, né? Maria Santíssima, São José, o Menino Jesus, como a família mais perfeita aqui da Terra, né? E a realização, amigo ouvinte, dessa vocação natural que nós temos à família, no entanto, foi dificultada pelo pecado, que introduziu no coração humano uma tendência forte ao egoísmo, como nós já falamos, ao amor desordenado por si mesmo, a abusar dos outros, né? Usar o outro. Né? Para reparar essa situação, no entanto, o próprio Filho de Deus se fez homem e, conquistando-nos por sua paixão dolorosa, a graça de participarmos da natureza divina, deu-nos os meios sobrenaturais necessários para vivermos conforme o projeto original do Criador para o casamento e a família humanos. Fazendo-se assim a imagem e semelhança do homem, o Filho único do Pai veio a este mundo para, por meio de sua igreja, formar com os homens uma grande família na terra, que terá sua perfeita realização
naquela grande família celeste, né? Estamos, pois, todos chamados a tomar parte nas bodas do Cordeiro, e como uma esposa se une ao esposo, destinados a nos unirmos àquele que por nós derramou o seu próprio sangue. A vida do homem na terra, portanto, é uma preparação constante, por meio da oração e da caridade, para o verdadeiro e definitivo matrimônio que Deus tem preparado para as almas que o amam. Vale a pena, então, nos perguntarmos agora de onde vêm os inúmeros ataques deferidos contra a instituição familiar, né? A fonte primeira deste ódio, não custa lembrar, é o inferno mesmo, é o capeta, o Satanás, né? É, mochila de criança, né? O esquerdo. O sete peles. O pata de bode, né? O chifrudinho. Mas o motivo próximo, porque a família tem sido alvo de tantas investidas, pode ser explicado também historicamente, e quem vai começar é o nosso professor Hyman. É isso mesmo, Peter, meu querido. Desde pelo menos a Revolução Industrial Inglesa, o homem, cristão ou não, tornou-se uma criatura obcecada pelo trabalho, pela produção de riqueza e por dinheiro. A nota característica do espírito moderno é, de fato, a total absorção pelos bens materiais. No horizonte do homem de hoje não há um amanhã eterno que dará sentido pleno a tudo quanto vivenciamos debaixo do sol. Há somente um agora que se quer perpétuo. Há apenas o que se pode produzir hoje e já sem vistas ao que virá depois. Este afã por enriquecimento deu ainda, no século XIX, o seu primeiro golpe na família, a ausência do pai. Foi terrível, né? No século XX, o alvo dessa sanha, por ser feliz na terra, né, deslocou-se para a outra metade, entre muitas aspas, né, ociosa da humanidade. As mulheres, né, mães e donas de casa, de novo, entre aspas, né, imprestáveis, coelhinhos, né, voadores aqui. Não fazia nada, imprestáveis, né, que com nada contribuíam, né, para a produção e acúmulo e distribuição de bens na sociedade. Era preciso, então, fazer o que fosse necessário para que as mulheres mais interessadas em seus filhos desejassem sair de seus lares para levar uma vida em tudo semelhante à de seus maridos ausentes. A hipnose do dinheiro, assim, foi aos poucos desconstruindo a estabilidade de uma cultura até então cristã, né? Em que homem e mulher, com os olhos postos na eternidade, se ajudavam mutuamente a levar os filhos para o céu. E o resultado de todo esse processo foi um sem número de lares vazios e desumanizados, né? Em que os filhos foram educados, então, pela televisão, pelos videogames e por uma escola que pretende, sim, substituir-se à família. Hoje em dia, né, não se tem dentro de casa os modelos humanos para uma perfeita formação da vontade, do caráter e da personalidade, né? Foram os pensadores de inspiração marxista que, lendo o mundo sob uma ótica tão rachada quanto a do liberalismo, quiseram ver na família uma construção burguesa, né? Então essa foi a pedra fundamental, digamos assim, de toda a opressão e desigualdade. Isso é o que diz os marxistas. Exato. E todos nós sabemos, né? Todos nós sabemos que as famílias hoje estão desestruturadas, né? As nossas crianças que chegam nas nossas escolas, os meus alunos, por exemplo, né, que ou não tem pai, ou não tem mãe, ou mora com a avó, ou aquela bagunça toda, o pai está preso, a mãe é prostituta, essas coisas todas, dessa desestruturação, isso é fato, isso todo mundo sabe. Mas o que pouca gente sabe é que isso tudo foi pensado. Né? Isso é de propósito. Né? Foram os marxistas que pensaram uma estratégia para que isso acontecesse. Né? A necessidade de trabalhar a toda hora e ganhar dinheiro mais do que bastante, com efeito, vem produzindo nos últimos anos uma verdadeira erosão de lares, desfeitos e desmanchados como castelos de areia. Mas houve ainda, no século XIX, quem notasse esse processo de degradação e denunciasse os efeitos deletérios de um capitalismo desenfreado e ganancioso. Sucede, porém, que o remédio proposto era tão ou até mais nocivo do que a doença que pretendia combater. Trata-se, como é óbvio, do marxismo.
Baseada nos mesmos falsos postulados de seus opositores econômicos e políticos, a solução de Marx não poderia ser outra coisa senão uma catástrofe de proporções civilizacionais. A família seria, então, segundo os pensadores marxistas, uma reprodução em miniatura a nível doméstico daquilo que o capitalista injusto e mesquinho faz a nível industrial, reprimir e tirar vantagem. O marido, então, oprimia, reprimia e tirava vantagem da sua esposa. Então, e daí vem, a urgência de dizimar a família, de uma vez por todas e para sempre. Aí, assim, abrir o caminho para a utopia socialista, de uma humanidade nivelada e absolutamente igualitária, De mulheres de sovaco cabeludo. Em termos concretos, foram, sobretudo, as feministas... Olha aí, eu falei que elas iam aparecer. Do meados do século XX, por ali, as primeiras e grandes promotoras da desconstrução da família, que hoje em dia se vê acossada por agendas políticas da pior espécie, como, por exemplo, a ideologia de gênero, Terrível, é uma agenda gente, política que vem realmente também atacando muito a família. Agora você imagina a mulher, primeiro ela sai de casa para trabalhar. Aí, segundo, ela bota uma calça, feita no ateliê do capeta, como diz o Padre Paulo, Calça jeans horrorosa, pesada, uma coisa grossa, horrível, horrorosa. Aí, depois, ela vai tomar anticoncepcional para não engravidar. Então, como vai ter família se não tem, não tem a mulher ali? Exato. Entendeu? Isso é muito... A gente já vê por aí as feministas, Mas já promovendo essa desconstrução. A Carol falou ali da família. agenda da ideologia de gênero. Eu não posso deixar de perguntar. Ô, Peter, como é que você está se sentindo hoje? Hoje eu estou me sentindo macho. Amanhã eu não sei, amanhã é outro dia. Eu estou me sentindo uma ameba. Que horror! Cada dia você se sente uma coisa, Isso é a ideologia de gênero, mas enfim, E o capitalismo e o socialismo, então, dois inimigos acérrimos um do outro, deram-se as mãos, como se fosse Herodes e Pilatos ali, tornaram-se grandes amigos com um objetivo em comum, ainda que por interesses diversos, Mas qual que era o objetivo? Destruir o grande obstáculo à realização das suas loucuras, que é a família cristã. E não se engane, amigo ouvinte, Estamos falando aqui do século XX, mas essa aliança capitalismo e socialismo pela destruição da família continua hoje ainda, em plena vigência. E não podemos fechar pior, os olhos para... Sim. Condenamos tantas vezes, as agendas esquerdistas e o socialismo, e muitas vezes nos omitimos com relação ao capitalismo, Não é possível fazer isso. A igreja condena as duas coisas, E não só porque a igreja condena que nós devemos nos manifestar, nós devemos nos manifestar contrariamente, mas porque de fato são coisas más, São coisas más. Amigo ouvinte, a boa lógica nos ensina que se a vida tem de fato um sentido, esse sentido encontra-se necessariamente fora da vida e não dentro dela. Nós já falamos várias vezes isso aqui, Muitas vezes. Do mesmo modo, se a família humana tem um fim, este fim não pode estar senão fora da família humana. As ideologias liberal e socialista, ao imanentizarem o propósito da vida humana, quiseram criar à força uma bem-aventurança, que este mundo caduco e passageiro não nos pode oferecer. Pretenderam, por assim dizer, reabrir as portas do Éden, mas o que conseguiram foi instalar numa terra já miserável um caos nunca antes imaginado. Pois, se a vida tem de fato um sentido, diz-nos a boa lógica, esse sentido encontra-se necessariamente fora da vida e não dentro dela. Ou seja, se há uma finalidade para esta existência e para a totalidade dos atos que ao longo dela realizamos, essa finalidade é por si transcendente à vida. Isso mesmo. Não se animalize, pelo amor de Deus, Você tem uma alma espiritual aí que anseia por coisas mais elevadas do que sanar simplesmente os seus desejos animais, Bom, o crédito desse texto que serviu de base para a nossa reflexão se encontra no site padrepauloricardo.org. E chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade. Sim, os puritanos piram. Já estava com sede aqui, hein? Catolicismo e cerveja.
E a cerveja de hoje é uma Zlata Praha Lager, da República Tcheca. Olha só. É, uma cerveja importada aqui. Essa cerveja aí que o Rodrigo acabou de falar... Que nós não conseguimos reproduzir o nome. Zlata Praha Lager é fabricada pela cervejaria Staropilsen e se trata de uma representante do clássico estilo Bohemian Pilsner, originário da República Tcheca mesmo. A sua coloração é dourada e brilhante, com uma espuma densa e cremosa. Seu corpo é leve, um malte em evidência no primeiro plano, equilibrado pelo amargor médio de um lúpulo que rouba a cena na boca. Tem um final seco e refrescante que pede pelo próximo gole. A Zlata Praha é uma autêntica cerveja tcheca muito equilibrada e refrescante. Então a cerveja, ela é uma Pilsner, né? Está disponível em garrafas de 500 ml, temperatura ideal para consumo entre 4 a 7 graus, tem um baixo amargor, tem uma aparência translúcida, né? E o copo sugerido para a degustação é a tulipa e o teor alcoólico é 4,7%. Harmoniza com peixes, frutos do mar e aves. Pode trazer a lagosta lá, Carol. Ah, tá. Pra gente degustar junto com você. Os camarões, assim, vai sonhando, Peter, vai. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olha, realmente ela é translúcida, né? Bem clarinha, né? Tem uma formação de espuma muito boa, né? Praticamente 2 dedos aqui de colarinho. Espuma bem persistente. O meu copo ficou até mais que 2 dedos. E o cheiro bem característico do malte, né? De uma puro malte. Uma Pilsner bem amarga, né? Refrescante, mas com aquele amargor no retrogosto ali. Olha, bem boa. Gostosa. É o que a gente espera de uma Pilsner. E você que está nos ouvindo agora também sabe fazer cerveja e quer ter a sua obra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa, então entre em contato conosco. O e-mail é contato@cooperadoresdaverdade.com. Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem, que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordia, vita dulce et spes nostra salve. A te clamamos, exulis filieve, a te suspiramos gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ergo advocata nostra, illos tuos misericordiis oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis sposo hoc exilium ostende. Ó Clemens, ó Pia, ó Dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei Genitrix, ut dignificiamur promissionibus Christi. Amém. Subtum presidium confundimus Sancta Dei Genitrix, nossas deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed periculis cum libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Isso, colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que nós possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast.
ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Muito obrigado, Padrinho, Carol. Salve Maria. Deus abençoe a todos os nossos queridos ouvintes. Amém, Peter. Salve Maria. Muito obrigada por esse terceiro ano, você, né, junto da gente, nos ajudando tanto. Um prazer. Um grande abraço a todos. Obrigada, Raiman, meu amor. Salve Maria Imaculada. Obrigado, Peter. Obrigado, Carol. Obrigado, queridos ouvintes. Rezem por nós e viva a família tradicional, Verdade. família cristã, família católica. Viva! Amém. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raiman. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.